Olá, tudo bem? Que a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E hoje eu vou falar sobre o tema: você fica dando satisfação aos outros? Esse é um tema bastante propício em nossa época, porque muitas vezes nós estamos inseridos em uma comunidade, seja uma comunidade, um clube, seja uma comunidade religiosa, e obviamente isso tem regras, né? Nós temos que seguir as regras, as normas daquele grupo, daquele arranjo. Mas tem situações que ultrapassam isso, que é no caso de ter que ficar dando satisfações de coisas pessoais, né, da sua privacidade, do seu trabalho que você desenvolve, da sua atividade artística, até mesmo dos seus gostos e hobbies. É esse o seu caso? Então, se for, continua comigo nesse vídeo. Só que eu já vou te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, a dar também o seu joinha, o seu like e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que tenho certeza que não vai só ajudar você, mas também outras pessoas, ok? Eu vou começar com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o que a Bíblia diz sobre ele, aqui no Evangelho de João, no capítulo 2 e no versículo 24. E todos os textos aqui eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Então o texto diz aqui: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Então perceba que Jesus não se confiava às pessoas, ele não se colocava no poder das pessoas, ele não dava satisfação da sua vida às pessoas. Aquilo que não condizia com o que as pessoas tinham que saber sobre ele, então ele não falava, ele reservava para si mesmo. E esse é um excelente exemplo que nós temos a seguir. Inclusive no próprio cristianismo, os textos bíblicos, as cartas apostólicas sempre condenaram essa intromissão indevida na vida das pessoas. Por exemplo, o texto de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 15, nos diz assim: se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Veja que interessante, aqui falou sobre se intrometer na vida dos outros, em negócios alheios, e colocou isso aqui numa lista bem séria. Falou sobre assassinato, ladroagem ou furto, crime, e aí colocou se intrometer na vida alheia. Veja como é um assunto sério, querer se intrometer na vida dos outros. Outro texto apostólico é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, onde Paulo fala de certas pessoas que infelizmente tinham tempo livre e não aproveitavam para o bem, para fazer boas obras, mas sim para controlar a vida dos outros. Aqui diz assim: além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa ou nas casas dos outros. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Infelizmente havia isso na comunidade cristã daquele tempo, né? Algumas pessoas tinham tempo livre e ao invés de aproveitar esse tempo para boas obras, ficavam fofocando, falando da vida dos outros. Eram pessoas indiscretas, pessoas que ficavam falando de coisas que não deviam. Veja como as cartas apostólicas são bem claras em mostrar essa situação e mostrar essa desaprovação de situações assim. Inclusive o apóstolo Paulo, ele que era um bispo, né, um episcopos, ele era um supervisor da obra cristã daquele tempo, um superintendente, também era um presbítero ou ancião. Ele mostrou qual era o papel dos líderes. Ele falou aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, na Nova Versão Internacional, ele disse: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então veja que ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus falou que ele seria um vaso escolhido para levar o nome de Jesus para as nações. E mesmo assim, com toda a autoridade que ele tinha, ele reconhecia que ele não tinha domínio sobre a fé dos cristãos, sobre as decisões pessoais. Ele não tinha domínio sobre a vida de cada um. Veja que interessante. Até lendo esta mesma passagem aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje, que
está escrito assim: não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Essa deve ser a atitude de um líder cristão, né? Não querer controlar a vida dos outros, não querer ser um intrometido na vida alheia. Inclusive, essa expressão que eu já li aqui em 1 Pedro 4,15, onde fala da pessoa que se intromete em negócios alheios, ali a palavra grega é uma palavra que tem um sentido bem interessante ligado a bispo ou supervisor, né? A palavra é alotri episcopos. Alotri vem de alos, que significa outros ou referente a outros, e episcopos, né? Tem a ver com um supervisor, um superintendente, um bispo, né? Então, alotri episcopos, é essa que é a pronúncia, alotri episcopos, tem a ver, na verdade, com alguém que se faz de bispo ou se faz de supervisor da vida do outro. Se faz de superintendente, um supervisor, né, um gerente da vida dos outros. Veja só, então a Bíblia não dá essa autorização para ninguém, nem para um bispo, né, um episcopos, um ancião ou presbítero, e nem para alguém que se coloque nessa posição por conta própria. Como Paulo fala, né, nós não dominamos a fé de vocês, né? Nós não mandamos na fé de vocês. E esse é o ponto. E nós temos um exemplo bíblico de uma pessoa que mostrou a posição certa de não dar satisfação a pessoas que não mereciam ter essa satisfação. É o exemplo da sunamita. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, fala de uma mulher que era muito prestativa, ela tinha bens materiais, uma pessoa próspera, e também tinha apreço pelos profetas de Deus. E como Eliseu e seu ajudante sempre passavam ali pela rota da casa dela, ela falou para o marido: vamos sempre dar uma refeição para eles. Então sempre ela acolhia, dava uma refeição para eles. Ela era muito hospitaleira. Até que um dia ela falou para o marido: vamos construir aqui um pequeno cômodo para que quando o profeta passar ele possa ficar, possa ter um lugar para dormir, possa ter uma mesa para ele poder ali ficar, e assim depois ele segue o seu caminho. E assim ela fez. E o profeta ficou tão feliz que, conversando com o seu ajudante, falou: o que eu poderia fazer por essa mulher? A ajudante falou: olha, ela não tem filho, o marido é idoso e ela não tem filho. Aí ele, evidentemente com a aprovação de Deus, profetizou que dali um ano, né, ela teria um filho. E o filho realmente nasceu. Ela ficou muito feliz, o marido também. Mas aí aconteceu que o filho morreu. E aí ela ficou muito consternada, constrangida. E a partir daí, vamos ler agora o que aconteceu, não é? Vamos ver aqui o versículo número 22, onde ela falou o seguinte, onde o texto diz: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ela queria falar com Eliseu de qualquer jeito, porque ela falou: como é que pode? Ele me promete um filho, Deus me dá um filho e agora o filho morre. Ela queria entender que Deus não é assim. Quando ele dá uma coisa, não vai tirar depois. Aí o marido perguntou a ela: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Porque geralmente as pessoas iam em servos de Deus, até nos levitas, para aprender a lei, na lua nova, que era uma festividade judaica, um feriado, e também no sábado, que era um dia para assuntos espirituais. E aí ele não entendeu: por que você vai até o servo, o homem de Deus, se não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Veja que ela não deu satisfação nem para o próprio marido, mas não foi por mal, ela não queria sobrecarregá-lo, porque o assunto era com Eliseu, foi Eliseu que prometeu um filho para ela. Agora ela queria conversar com ele e entender o que tinha acontecido, como é que pode ter acontecido aquilo. Bem, continua o relato. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Note novamente que ela não deu satisfação também ao ajudante do profeta Eliseu, porque o assunto era com Eliseu. Se a pessoa tivesse que ficar falando para cada um
o que tinha acontecido? Não, ela tinha que falar com a pessoa certa. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher dizendo agora para Eliseu: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Veja que ela era uma mulher bem resolvida mesmo. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Então se debruçava sobre ele o corpo do menino, ou melhor dizendo, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Veja que história maravilhosa. Foi a segunda ressurreição relatada na Bíblia. A primeira foi feita por Deus mediante Elias, o antecessor de Eliseu. Mas o ponto que eu quis colocar é que essa mulher bem resolvida, essa mulher que era muito misericordiosa, hospitaleira, que tinha posses, bens materiais, ela não deu satisfação às pessoas que não deviam, que não precisavam ouvir dela. O assunto era com Eliseu, ela foi falar com ele. Nós temos que aprender também a ser assim, a ocupar o nosso espaço e a não permitir que outros invadam o nosso espaço. Não permitir que outros entrem na nossa vida, porque essas pessoas evidentemente não estão nos ajudando a pagar nossas contas, não estão, na verdade, fazendo algo por nós nesse sentido. Então elas não têm também o direito de invadir o nosso espaço, de entrar na nossa vida, de serem indiscretos, de procurarem ter satisfação sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Uma vez que nós entendemos que estamos levando uma vida ética, uma vida moralmente correta, uma vida justa e amorosa, e nós temos essa consciência para com Deus, não devemos satisfação a outros. O que nós devemos sim é focar nas boas obras, não permitir que outros invadam o nosso espaço, porque senão nós vamos ficar tão cansados, né? Tão cansados, vamos ficar estressados de ficar dando satisfação para outras pessoas, que não vamos conseguir fazer o nosso papel na sociedade humana. Não vamos conseguir ajudar outros. E aí seria ruim, né? Seria prejudicial, seria contraproducente. Portanto, este é o conselho, ou melhor dizendo, esta é a recomendação, é o que eu passo para você, né? Que você não tem essa obrigação de ficar dando satisfação para outros em assuntos pessoais. Você deve seguir a sua vida, né? Colocar ali um limite até onde a outra pessoa pode chegar, fazer a sua parte na sociedade humana, ser uma pessoa produtiva e que as outras pessoas sigam também a vida delas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros, tá? Para que outras pessoas também possam ter essa visão e possam ser ajudadas nesse sentido. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro em outro vídeo.